Trabalhadores, compareçam ao comício das reformas com Jango. 13 às 17h30. Vamos progredir com ordem, paz todas aquelas reformas que o povo brasileiro precisa. Tirarão o nosso país do subdesenvolvimento. E ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Somente em 2021 é que eu empenhei um projeto para discutir de forma mais direta, objetiva, profunda, o que significa esse assentamento, essa história, como é que isso se insere em Governador Valadares. E fiz eu uma proposição, até porque também me movia isso, de buscar essas histórias mais profundas, e acho que o assentamento Osiel é uma história profunda, não só que surgiu em Governador Valadares, mas da própria construção de Governador Valadares. Assim como eu imagino que muitas outras pessoas, inclusive cidadãos valadarenses, cidadãos e cidadãs, talvez desconheçam também. Quem era daqui ou que já estava habituado aqui tratava muito como é um assentamento do MST. E aí isso ficava muito vazio, Eu falei, bom, mas se tem um assentamento aqui, tem uma luta aqui. Somos milhões de companheiros e companheiras buscando a libertação da terra, de homens e mulheres, em um país onde a terra vale ouro e os seres humanos alguns gramas de chumbo, moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor. Que o amanhecer nos encontre sorridentes, festejando a nossa liberdade. O assentamento do MST, Osiel Alves Pereira, antiga fazenda de propriedade do Ministério da Agricultura, é fruto de uma luta que durou mais de 30 anos. Tudo começou em 1964, quando o então presidente da República, João Goulart, disponibilizou a fazenda para a reforma agrária durante o famoso comício da Central do Brasil. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. O anúncio gerou revolta entre os fazendeiros da região de Governador Valadares, que chegaram a atacar a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade, liderado pelo sapateiro Chicão, que emprestava sua sapataria para a organização. Houve morte. Era a véspera do golpe militar. Durante o regime militar, o tema reforma agrária foi abafado. Enquanto isso, pelos 30 anos, até 1994, a fazenda ficou nas mãos das empresas de pesquisa agropecuária, Embrapa, Federal e Epamig Estadual. Foi utilizada também pelo Exército em treinamento do tiro de guerra de Valadares. Mas, segundo os assentados, os fazendeiros foram os que mais se beneficiaram. E as pessoas falavam, Gilson, aquela fazenda ali, os fazendeiros trazem a boiada para descansar. E aí dava nome das pessoas, Ó, fulano de tal, fulano. Fala que vai ficar 2 dias, de um dia para o outro, 2 dias para levar para o frigorífico. Nada, ficava 2 meses, 3 meses, quando a boiada estava lisa já, como eles falam. O boi estava redondinho, lisinho, aí é que saía para o matadouro. Então isso aqui foi usado, na verdade, para enriquecer muita gente. Então daí que a gente perguntava lá, quando a gente estava lá na rua fazendo as mobilizações, se a fazenda é do Estado, por que os fazendeiros estão preocupados? Não é deles, Faziam o uso com certeza, literalmente faziam o uso, e o uso político também, Imagina se o Sem Terra ficar aqui, na cara deles aqui, do lado da cidade, era um desaforo muito grande para eles. Nos anos de 1990, o MST reivindicava a fazenda para assentar famílias e começou a preparar a ocupação. Mas o fantasma da violência ainda aterrorizava. Quer dizer, uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, quer dizer, que foi exatamente em 64 que houve o golpe, e estava muito presente na vida dessas pessoas. Eu me lembro de nós ter encontrado gente que falou que a polícia fez eles comer o cartão, a carteirinha do sindicato, que não era um papelzinho fininho igual é hoje, era feito numa cartolina.
e a pessoa tinha que comer o cartão do sindicato, porque o sindicato estava lutando pela reforma agrária. Então isso ficou muito marcado na vida dessas pessoas, principalmente no povo de Valadares. E a gente sabe que é uma cidade de coronéis e que durante a ditadura militar quem mandava aqui eram os fazendeiros. Então o pessoal tinha muito medo da repressão, do que eles poderiam fazer com a gente. Quando a gente foi fazer o trabalho de base aqui, para poder fazer a ocupação, algumas reuniões que a gente conseguia reunir as pessoas daqui, porque o povo era ainda muito assustado. Quando falava fazendo o ministério, o povo falava, nossa, você tá doido mexer com isso não, lá teve prisão, tem gente correndo até hoje, não posso falar que ainda estou ameaçado. Para ter uma ideia, não teve nenhuma família de Valadares aqui. De mãos dadas vamos juntos, não somos covardes. Somos contra o latifúndio, só produz maldade. Lá de casa nós íamos 6 famílias, lá de São João Evangelista. Trabalhava lá na terra do fazendeiro, né? Quando eu morava lá na Água Preta, lá eu fui nascida e criada na Água Preta, município Sossego. Eu morava num distrito chamado Quartel do Sacramento, Bom Jesus do Galho. Foi assim, a gente reunia sempre no sindicato, né? No sindicato eles informavam pra gente que a gente tinha um movimento, o povo saía para fazer uma ocupação no lugar e que estava convidando as famílias, quem interessasse vir para vir. Teve uma atividade aqui em Valadares, o Grito da Terra Brasil. Foi um trem muito bonito. E foi lá na Fetaengue e lá eu conheci o Movimento Sem Terra. Que eu cheguei perto do Brasilino, falei assim, ô moço, como é que a gente faz para participar desse negócio tão alegre que vocês fazem? E ele deu aquela risadona, né? Aí ele falou assim, não, você chega lá na sua terra, perguntou onde eu morava, aí já estava eu e a comadre Cleus. Eu cheguei aqui pro assentamento, na época era acampamento, em 96, logo depois que eles entraram aqui na fazenda. Eu conheci o movimento através do meu tio, que era acampado aqui com as famílias que chegaram aqui. E num evento em Belo Horizonte, eu também conheci meu companheiro, né, nesse evento. Aí eu vim passar um tempo no acampamento, que ainda era na margem da BR-116, em frente à Cidade dos Meninos. Aí nós ficamos por volta de um mês. Aí eu já não queria mais ir embora. Cansados de pôr a enxada na terra apenas do patrão e ver chegar o fim do ano, tantos desenganos sem nenhum tostão. E nós trabalhávamos lá na terra dos fazendeiros lá. Eu criei minhas meninas todas na roça de fazendeiro, lá trabalhando. Meu marido trabalhava nas roças, plantava roça, arroz, colhia feijão, nós vivíamos disso. Porque lá onde a gente morava, o povo era uma pobreza que não tinha tamanho. Dias depois da primeira ocupação, veio o despejo e as famílias ficaram 2 anos às margens da BR-116, Rio Bahia, em barracos cobertos de lona. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Cumpriu as cercas que cercam a filosofia. No dia 23 de agosto de 94, nós chegamos, era 2 horas da manhã, um matagal que a gente não tinha contas, descemos do ônibus, que é mutirão de gente, e eu com 7 crianças. Nós chegamos, aonde que nós acampamos, tinha um córrego, tem, né, o córrego. Então nós chegamos, todo mundo, cada um ficou ali num lugarzinho, e depois que chega todo mundo toma conta. Daí nós fomos cortar bambu para fazer os barracos, fazer umas trempes. O primeiro café do acampamento foi o pessoal que veio junto comigo que fez. Com 48 horas nós recebemos o eliminar de despejo. O batalhão tomou conta do espaço, cercou de carro de polícia, mas nós ficamos cercados da polícia daqui de Valadares e acho que veio de outros lugares também. Cada policial com uma arma de fogo apontada. Quando a gente tem muita gente, a gente não sente medo porque a gente confia um no outro, né? E uma na outra. Mas as crianças ficaram com muito medo. Quando a eliminar de despejo foi lida, e isso está no jornal, numa passagem lá da leitura, é que tinha que retirar o sem terra da fazenda da Ipamig, que a gente ia contaminar o gado. E então
movimento, né, fez muita assembleia, organizou, e vendo aquela situação que estava ali, e lembrando, né, do golpe militar de 64, não tinha como fazer uma resistência ali naquele momento. Mas nesse meio de tempo já tinha padre, já tinha, né, o pessoal da igreja, já tinha o povo do partido, né, dos trabalhadores, tinha o pessoal da União Operária, que era o sindicato, já estava tudo lá também nesse momento. Nós fomos despejados, acompanhados por esses parceiros e parceiras que chegaram juntos. Tinha uma equipe no movimento que já estava pensando aonde que a gente ia. Aí ali em frente à Cidade dos Meninos já tinha uma equipe que conduziu a nossa entrada para dentro do mato na beirada da BR. O fato da gente ficar num acampamento é uma vida muito sofrida, né? Porque você fica debaixo do barraco de lona, que durante o dia é um sol muito quente, e quando é período de frio é muito frio, quando é período de chuva tem goteira para todo lado. As barracas lá era de lona, né? Era de lona, cercada de embaúba. E lá era movimentar, lá era bom. Até hoje era o pessoal tudo unido, ninguém passava farta lá assim de comida, assim, de arroz e feijão, não. O que era mais difícil era a carne, né? Porque você sabe, a carne toda a vida foi mais difícil, né? 400 crianças. E era alegria, tinha um campo pra baixo dos barracos, vai lá com você. O pessoal era tudo satisfeito, rapaz, não tinha uma água boa para tomar, não tinha uma televisão para assistir, não tinha um celular, não tinha nenhum banheiro, aqueles banheiros secos. E o pessoal era tudo satisfeito. Nossa, lá era um céu aberto, lá era bom demais. Que o maravilhoso era o sonho de ter a terra, a vontade de ter a terra. E todo mundo que estava ali tinha esse sonho. E como todo mundo tinha esse sonho, a gente estava muito unido. A gente era uma família. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. Estou aqui desde a meia-noite do dia 23 de 94. Estava junto. Essa que é a minha maior satisfação de estar aqui desde a primeira hora do dia da ocupação. Nós tivemos aqui 2 despejos, né? Nós entramos, tivemos que sair, nós acampamos ali próximo à Cidade dos Meninos, na margem da rodovia, e a gente usava uma tática de morar na beira da estrada, mas trabalhar dentro da fazenda. A polícia vinha, a gente saía, a polícia ia embora, a gente voltava. Foi num dia eles até achou ruim que não ia mais vir para atender, porque a gente ficava fazendo hora com eles, né? Porque não tinha resistência. A hora que a polícia chega, a gente sai, então não pode fazer nada. A hora que a polícia vai embora, a gente volta. Aí depois disso nós tivemos uma grande produção, principalmente na época de feijão. Eu me lembro de uma matéria jornalista que o prefeito era o Paulo Fernando. E o Paulo Fernando até falou que aquele feijão a gente tinha comprado, que aquilo não tinha sido produzido aqui. Nós lutamos demais quando essa terra aqui, nós viajamos demais para poder chegar até aqui. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Uma ideia da gente fazer algumas marchas para chamar atenção pelo problema agrário no país. Os estados que tivessem condição iam fazer as marchas de um determinado local para as capitais. E nós fizemos então a nossa marcha aqui no estado. Aí veio gente lá daquela região de Novo Cruzeiro, de Tumiritinga, mais o pessoal daqui do Osiel, e a gente então foi para Belo Horizonte. Nós gastamos 16 dias de caminhada, andando uma média de 20 quilômetros por dia. Foi muito bem assim a recepção por onde a gente passou, foi muito interessante. E ao chegar em Belo Horizonte, houve um confronto com a polícia militar. Aí que foi, o pau quebrou. Depois que nós tomamos café, foi só juntando polícia, desocupou que para poder fazer, porque nós andávamos assim, de fila, muito bem organizado, umas enxadinhas assim, veio, aí a polícia para entrar com a ferramenta dentro de Belo Horizonte, mas só que tem que, não é para fazer mal a ninguém, né? Não é para fazer mal a ninguém, é o auxílio do trabalhador.
Aí a polícia pelejou para negociar com o pessoal para poder deixar as ferramentas lá, deixar nossa bandeira também. Nossa bandeira nós não podemos deixar para trás, ué, né? A bandeira do MST não pode deixar para trás, não. Tem que acompanhar nós. Até depois que nós morrer, ela tem que acompanhar nós. E curiosamente, foi no período que Fernando Henrique era presidente da República, o governador aqui do estado era Eduardo Azeredo, da mesma forma que lá no Pará era o Almir Gabriel e lá no Ceará, onde teve conflito também, era o Tasso Gereissati. Todos eles ligados ao PSDB, que houve uma orientação na época do Palácio do Planalto para reprimir, principalmente nos estados onde era governado pelo PSDB. Foi também onde aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás. Então teve um confronto aqui, teve um confronto no Ceará e teve outro no Pará. A nossa sorte, tanto do Ceará quanto Minas Gerais, não houve mortes. Foi desse dia, né, desse sangue, eu costumo dizer assim, que o sangue que jorrou lá em Eldorado dos Carajás e dos nossos companheiros que também apanharam muito aqui, é o que nasceu a semente. Pra dividir a terra, quando o sangue derramado, na luta por um pedaço de chão. Eu cheguei a ir a Brasília 3 vezes no mês. E era tudo de ônibus, né? Então a gente ia, aí chegava lá, conversava com o ministro, colocava a situação da fazenda, aí ele prometia entregar a fazenda para nós. Logo em seguida os fazendeiros iam lá, ele mudava de ideia. A gente tinha que ir lá de novo, conversar novamente com o ministro, aceitava repassar, os fazendeiros iam lá e desmanchava de novo. E eu me lembro nessa época que eu reuni com o José Eduardo Andrade Vieira, que era dono do Bamerindos, algumas vezes, com o Simval Guazelli, algumas vezes, com o Basílio de Araújo Neto também algumas vezes. Então só durante esse período eu me lembro assim, 3 ministros que a gente conversava com ele e depois os fazendeiros iam lá e desmanchavam, a gente tinha que voltar lá de novo. Então foi uma luta até coincidir com esse confronto de Belo Horizonte, que foi muito grande, e aí ficou muito ruim para eles, porque claramente um massacre sem motivo algum, e aí eles tiveram que nos entregar a fazenda. E vão conseguir levar alimentos para dentro de Valadares com um preço mais flexível, mais barato, onde os trabalhadores urbanos também poderão ter um alimento de boa qualidade com preço mais baixo. Valeu a pena que a gente mora do que é da gente, que a gente planta é da gente, valeu a pena. Nós estamos mais querendo é que o resto do pessoal recebe o título da terra, porque é só um bocado que recebeu, né? Nós estamos querendo que o resto do povo receba, porque quando nós lutou tudo junto, nós não lutou individual. Valeu a pena, foi uma aventura que eu vim sem assim, vim com fé em Deus que ia dar certo. E graças a Deus deu certo. Aqui eu sou amiga de todo mundo, meus vizinhos, minha família, eu considero que nós somos uma família só. É o paraíso esse lugar. Durante esses 29 anos, as famílias ainda têm essa questão da cooperação, do preocupar com o outro, de olhar o outro. As reuniões de núcleo que tinha nos inícios a gente ainda mantém. Então, assim, é uma relação ainda de amizade, de respeito, de companheirismo. Eu nasci ainda nos barracos de lona, mas a terra já havia sido decretada, né, para as famílias. Mas eu acompanhei, assim, desde pequena ainda isso. Eu tenho muito orgulho de ser do assentamento Osiel, de ser do Movimento Sem Terra. Hoje poder erguer essa bandeira e dizer que faço parte. Hoje no assentamento eu componho a coordenação do assentamento, juntamente componho a associação, né, a COAP, Associação de Cooperação Agrícola, na posição de primeiro secretário. Hoje eu trabalho no Centro de Formação Francisca Veras em 2 atividades, que seria de restauração florestal e também uma atividade de educação, né, que é o programa agroecológico. Eu moro aqui no assentamento, eu tenho meu estúdio de beleza aqui, que é o meu salão, e no meu período da tarde eu trabalho aqui na escola. Eu gosto, eu nunca pensei em sair daqui. Também não quero isso para minha filha, sair desse ambiente, sabe? É uma comunidade bem acolhedora.
todos são amigos, o que precisar, todo mundo está ali para ajudar, uma família bem unida, todo mundo. Hoje em dia, muitos têm veículo, têm carro ou moto, mas uns anos atrás eram poucos que tinham, sabe? E sempre estavam de braços abertos para aquele que precisava. Grita sem terra, unindo as forças, ocupando o chão. Mesmo debaixo dessa repressão, a nossa luta não pode parar. A gente trabalha em cooperação com a comunidade, com a coordenação, para auxiliar o que a coordenação define, na parte mais burocrática, mais jurídica. É auxiliar a melhor qualidade de vida para a comunidade, buscar investimento. Então esse é o papel da associação. Precisamos evoluir muito ainda no aspecto de qualidade de vida que todo mundo tem direito, né? Mas assim, hoje todas as famílias têm a sua casa. A maioria das famílias que antes tinham uma bicicleta ou nem tinha, hoje tem uma moto, tem um carro para se locomover, né, no próprio assentamento, porque as terras não são próximas da agrovila. A infraestrutura, né, não é 100%, mas assim, temos estradas, não é de qualidade, mas temos rede de esgoto, eletricidade, 2 escolas, igreja, o nosso posto de saúde, que a gente ainda está lutando para ter um médico que atende aqui dentro, né? Então, assim, para a gente é conquista, né? Cada conquista que a gente tem no dia a dia dá mais força para continuar lutando. A boa parte dessas famílias que vieram para cá são famílias de origem, de fato, do campo, né? Não é que tem uma diferença muito grande, mas assim, é umas famílias que não têm muitos vícios que tem o povo que sai e vai para a cidade. Essa questão do próprio, né, egoísmo, individualismo. Então, imagina, quem mora na cidade vive entre 4 paredes, ou então entre 4 muros, né? E quem vive lá na roça vive de solidariedade, um depende do outro. Isso é uma coisa que contribuiu muito para o processo organizativo do assentamento, né? E geralmente no parcelamento da área, as terras elas são sorteadas os lotes. E aqui não foi sorteado. Aqui o pessoal foi de acordo com o seu interesse. Cada um foi ocupando o espaço de acordo com o que ele achava que para ele estar melhor. É 1.934 hectares a fazenda toda. O espaço coletivo que a gente tem é essa aqui da Agrovila. A gente chama Agrovila porque é o grupo de pessoas que estão mais próximo, né? Mas aqui acontece as reuniões de núcleo, acontece as festas da comunidade e é o espaço de convivência mais coletivo. O futebol, que as famílias vão aos domingos, a igreja. Então esse espaço de relação da comunidade. A questão da produção, as famílias têm lotes que são próximos aqui da Agrovila, mas tem lotes que são bem distantes e algumas famílias, por essa dificuldade de distância, optaram viver no lote individual. O Francisca Veras, a comunidade cedeu esse espaço por acreditar, por achar importante essa questão do espaço de formação, né? E aqui no Centro de Formação a gente recebe pessoas de todo o estado. A nossa comunidade também está aberta a participar dos cursos oferecidos aqui, né? Veja a atitude dessas famílias do Osiel em ceder como espaço de multiplicação, esse espaço grande aqui, o espaço que podia ser só donado pela comunidade, não, colocou a serviço da multiplicação de novas lideranças, não só para a região, né, mas também para o estado em todo, né? Essa generosidade, e aí a gente sabe que sustentabilidade precisa ter também essa atitude generosa do assentado. Vamos entrar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir. E vamos entrar naquela terra. Mas nós fizemos um levantamento baseado no que a gente conhece. Aqui existe hoje 130 famílias, 47 assentadas. Dessas 47 hoje tem 130 famílias vivendo aqui. Pelo fato de ser próximo da cidade, as pessoas tanto trabalham na cidade, então não precisa sair do assentamento para ir trabalhar, e ao mesmo tempo, quando essas pessoas se casam, formam família, ao invés de eles irem para lá, eles vêm para cá, porque aqui tem mais espaço. A situação da juventude aqui do assentamento Osiel. Talvez até pela proximidade com a cidade, muitos jovens não estão aqui da exploração da terra, porque nós, na verdade, eu acho que tem um desafio muito grande. A gente não tem ainda não teve ainda a capacidade de desenvolver economicamente, principalmente, o assentamento a ponto de prender a atenção da juventude aqui.
Há um certo tempo atrás eu era ligado à juventude do assentamento, núcleo de juventude. Ele foi se defasando um pouco, justamente pela migração da juventude, né, por falta de oportunidade no campo ou na cidade. Formei minha família aqui, tenho 3 filhas. A mais velha está comigo, né? Hoje já é mãe de 2 filhos também. Está trabalhando, está construindo também, né? Passei um pedaço de terra para ela e ela está construindo a terra dela, está construindo a casa dela, né? A Clarice, caçula, tem 2 filhas. Hoje ela está em Portugal, mas também está construindo a sua casa na nossa terra também. E a Letícia, que é do meio, que está fazendo medicina lá na Venezuela. Mas o movimento acaba dando um suporte também para as famílias, né? Então, os meninos que ficam lá estudando, acaba recebendo hoje uma ajuda de custo para poder se manterem lá. Eu vejo muita diferença da minha geração agora, da geração da minha mãe que começou. Eu sei o tão difícil que foi para elas isso, a luta que foi, as viagens que elas tiveram que fazer, que elas lutaram com punho mesmo, sabe? Sem medo, com coragem. Não tive isso comigo. Claro, porque eu já nasci e fui criada aqui, mas a gente tem que deixar claro para os nossos filhos, né, das outras gerações que vi, tão difícil que foi conquistar isso aqui. O que a gente sonha, né? Fazer eles perceber essa importância dessa luta, dessa convivência, do que foi conquistado até hoje, do que precisa permanecer. Porque daqui para frente é eles que vai tocar, né? Essa história que a gente vem construindo há 29 anos. O movimento já mostrou para a nação, desafiando dentro dos assentamentos, reforma agrária também na educação. A escola estadual veio primeiro. Anos depois, a educação infantil, né, que é atendida pelo município. Tudo para nós, que é do assentamento, que é Movimento Sem Terra, é com luta, né? Então, assim, muitas idas nas secretarias, muita conversa. A escola do município, a comunidade ainda tem que bancar essa parte da infraestrutura, que o município não banca só o quadro de funcionário. Então, os desafios são esses, não deixar que feche as nossas escolas. Agora está crianças do entorno. No estado, nós temos 54 crianças esse ano, e aqui no município deve ser umas 45. Os pais elogiam muito nesse aspecto, porque é uma escola que está mais no campo, uma escola pequena, eles acham que os filhos estão mais protegidos, né? Mas assim, o que eu percebo é que eles estão tirando as crianças das escolas da cidade e trazendo para aqui, para nós. Eu estudo aqui desde criança. Desde o prézinho, desde o primário. A escola daqui é muito boa, gente. Assim, a educação, os professores, a maioria dos professores daqui são daqui do assentamento mesmo. Vieram jovens, vieram da minha idade pra cá. Depois de estarem aqui, elas estudaram e hoje são professoras aqui na escola. E assim, não sei explicar o tão importante que é. Desde criancinha, sempre estudando dentro da escola de um assentamento. Isso proporcionou a formação que eu tenho hoje, a consciência política que eu tenho hoje disso tudo, que é uma coisa que a gente vai carregar. Já me senti várias vezes discriminado, principalmente quando eu fiz a migração da escola do campo para a escola da cidade. Traumaticamente falando, pra gente uma coisa muito forte, não só para mim, mas também para os meus amigos naquele tempo, porque a gente deixou de sair de toda uma dinâmica que a gente convivia no campo para conviver uma dinâmica totalmente diferente. Na escola do campo a gente estudava e não tinha um certo padrão das carteiras das mesas, então a gente ficava em um momento de círculo, e quando a gente migrou para a escola urbana, né, uma escola de um bairro urbano, a gente teve que submeter o sistema que seria ficar em fileiras. E isso não foi um fator positivo para a nossa educação, porque mudou totalmente o nosso cotidiano, o nosso jeito de aprender. Nossa, eu moro no Sem Terra, eles falam com medo, como se isso aqui fosse um lugar de terroristas. Mal sabendo eles que isso aqui é um lugar de paz, de amor, de família. Eu não sinto vergonha nenhuma de ser daqui, eu sinto orgulho. Onde eu chego, eu falo, eu estudei na faculdade, eu era a única Sem Terra da minha turma, da minha classe. Muitas delas vieram aqui e assustaram, porque para eles a gente ainda morava naqueles barraquinhos de lona, todo mundo andava armado, com facão, com foice, e viu que não é nada disso que elas imaginavam que era, sabe? Viu o tanto que as pessoas acolhem, e elas viram tão importante que é o amor das pessoas.
aos meninos do Sem Terra, os meninos do Pé Vermelho, chegava com o pé cheio de lama na escola. Já houve tempos da gente ter que ir para a escola com sacolas plásticas no pé para inibir o barro, né? A gente sofreu muito ataque, assim, principalmente nesse período de escola. A gente venceu, não só eu, como os meus amigos, né? Mas isso também foi a partir da cultura e do aceite da comunidade, né? De saber que é um assentamento, o que é um assentamento, toda a diferença. Se as pessoas, de fato, da cidade conhecessem o assentamento Osiel, faria muita diferença. E ao lutar não para quando se conquista o chão, fazendo estudos, juntando a companheirada, criando cooperativa para avançar a produção. Hoje o sonho, esse sonho já se tornou realidade e a gente continua sonhando, né? Então antes a gente tinha o sonho da terra, quando a terra foi liberada a gente tinha o sonho de ter uma casa, hoje a gente já tem a casa, agora o nosso grande desafio é produzir. O nosso grande desafio hoje é colocar as famílias inteiras dentro do assentamento, dentro de um processo de produção. As famílias ainda encontram muita dificuldade de mostrar isso para a população, porque a gente veio de famílias carentes. O assentamento Osiel ele foi feito totalmente de pessoas mais ligadas à zona rural. Então são pessoas que não têm muito acesso, não tinham acesso a nenhum tipo de tecnologia e que hoje estão começando a adquirir essas tecnologias para de fato investir, né, na questão da produção, na questão da educação. É muito variada a produção. Pessoas optou para a criação de gado, mexe mais nessa parte. Outras hortaliças, banana, laranja, mexerica, feijão, milho, uma diversidade boa. O que as famílias produzem é investimento pessoal, né? Não tem um programa assim que auxilia mais a produção. Uma infraestrutura direcionada para a produção. Estamos buscando através de projetos, que o movimento agora está largando as linhas, né, de busca de recurso. Dentro do projeto produtivo, nós temos 2 produtos para entregar nessa questão da cadeia da fruta. O primeiro produto é implantar 70 hectares de pomares, isso está encaminhando, está se fazendo, e também a instalação de uma agroindústria. Então o alvo central é uma agroindústria. Num futuro muito próximo a gente vai ter um armazém do campo, que a gente chama, a gente começou um diálogo aí com os chacreiros para eles começar a produzir frutas com essa direção, né? Então acho que isso tudo está aí sendo semeados, né? Então nós somos semeadores da esperança nesse lugar. Sustentabilidade para nós está ligada a essa questão do conhecimento, está ligada à questão da organicidade, a processos produtivos que dialogam diretamente com a conquista do território, né? E está ligado muito intrinsecamente com a questão da mística, porque a gente não pode fazer isso descolado de uma ideia de humanização. O vínculo com produção de alimentos saudáveis e restauração ambiental, né, para poder conservar, recuperar, preservar os bens da natureza, porque isso é caro para a roça, mas é caro para a cidade. Eu trabalho com a lógica de que nós podemos definir isso num contraste visual. Quando a gente entrou aqui, você pega a imagem de satélite da época e pega de hoje, você vê a diferença. E basta comparar o lado de cá da BR com o lado de lá. Eu acho que isso é o legado que fica de sustentabilidade, porque essa região nossa aqui só vai se sustentar se tivermos essa capacidade de fazer esse investimento. Essa intervenção no sentido da recuperação e da preservação do meio ambiente aqui na nossa região, e o assentamento Osiel vai cumprir esse papel. A gente entende e compreende, nós moradores daqui de dentro, que a sociedade ainda vê que o assentamento tem que ser 100% produtivo, e a gente ainda está um pouco longe de ser 100% produtivo, dependendo da produção que a sociedade quer, né? Porque aqui a gente tem produção tanto de alimentos, quanto produção de educação, produção de cultura. Então, o que de fato seria esse 100%? Nossa, aqui é um paraíso, né? Não tem aquele que não chega aqui, não dá vontade de ficar. Demais, eu não venho sair daqui nunca. Isso aqui é uma maravilha. Olha, viver aqui é uma gratificação muito grande. Viver aqui é maravilhoso. Essa é a nossa bandeira. Para mim, esse lugar aqui, no meu conceito, é o melhor lugar do mundo. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira
bandeira que o povo assumiu, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelo só os campos floridos, as faces agora rosadas, se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas, se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira.